Bom, então o segundo vídeo aqui, dessa parte introdutória, né, é prevista para disciplina de reconhecimento de padrões, né, é a parte de probabilidade e estatística, né. Então eu falei de álgebra linear, aqui os conceitos mais importantes, e agora vou passar então para a parte de probabilidade, né, teoria de probabilidade aqui, um pouquinho sobre algumas questões de estatística. Eh, bom, os tópicos, né, que eu estou prevendo aqui para essa revisão estão resumidos nesse slide aqui, né. Alguns deles, como eu falei lá na parte de álgebra linear, alguns desses tópicos em probabilidade estatística eu também acabo abrindo um pouco mais a discussão de alguns desses pontos em alguns momentos da aula, né. Então pode ser que fique repetitivo em aulas futuras, né. Mas por via das dúvidas, eventualmente também se você, tem um interesse mais específico em algum tópico, em alguma aula, esse vídeo aqui tem por objetivo de mostrar tudo que de fato a gente vai acabar usando em maior ou menor grau dentro desse conteúdo na disciplina, né. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a motivação de usar a probabilidade, né, então por que que esse tema aqui é importante no nosso contexto, né. E aí na sequência eu vou discutir um pouquinho sobre variáveis aleatórias, né, a definição, né. Depois a definição também distribuições de probabilidade, né, funções de densidade e probabilidade, né, a definição mais formal disso, né. Depois eu começo falando sobre as regras de probabilidade aqui, que na verdade formam a base de muito do que a gente vai usar, para fazer os modelos de inferência aqui, né, então a probabilidade marginal, condicional e a regra da cadeia, né, para probabilidades condicionais. Tudo isso daqui, né, ou principalmente a parte de probabilidade condicional e essa regra aqui, elas vão formar a base então para o teorema de Bayes, né, que é um ponto importante aqui da parte de reconhecimento de padrões, né. Depois de falar um pouquinho sobre independência e a questões de independência condicionada, né, então o fato de você observar alguma variável, né, a expectativa ou esperança, né, expectation aqui, variância e covariância. Também falar um pouquinho sobre correlação, né, para tentar diferenciar um pouco dessa definição de covariância que a gente vai usar. Depois algumas distribuições de probabilidade, né, algumas PDFs, né, algumas PDFs típicas, né, funções de densidade e probabilidade, probability density functions, que são típicas aqui, né. Algumas propriedades de funções comuns aqui. Na verdade, isso aqui eu vou passar bem rápido, né. Na verdade, esses dois pontos aqui eu acho que eu vou acabar resumindo bastante, né. Deixar mais para vocês darem uma olhada depois na referência lá, né. Depois, por fim, alguns conceitos de information theory ali, né, que são importantes para nós em alguns modelos pontuais e modelos probabilísticos aqui, estruturados, né, ou gráficos, né, com as redes bayesianas, modelos de Markov, né. Isso aqui também eu vou ter aulas específicas sobre esse modelo aqui mais adiante, né. Então no futuro, na verdade, eu vou disponibilizar um material sobre isso aqui, que acho que é mais importante, ter um conteúdo, assim, específico sobre esse tema, né. Então aqui eu vou só, na verdade, dar uma visão bem geral mesmo. Bom, então começando com a motivação, né, por que a gente usa a probabilidade então para nosso contexto aqui, né. Então, a principal motivação é que existem muitas incertezas, né, quando a gente está falando sobre modelagem de dados, né. Então existem diferentes, fontes de incerteza, né. Então existe uma fonte de incerteza que é a da própria característica estocástica do sistema que a gente está tentando modelar, né. Então existe essa aleatoriedade intrínseca, né, a ao sistema que se busca modelar. Existe também uma incapacidade nossa de observar tudo que está acontecendo, né, então existem muitas, digamos, variáveis ocultas ao modelo, né, então a nossa observabilidade ela é incompleta, né, sobre o sistema que nós estamos modelando. E claro, existe também uma incompletude do próprio modelo, né, então a gente não vai conseguir com o modelo representar todas as características daqueles sistemas que nós estamos analisando, em cima daquele conjunto de dados que nós estamos analisando. Então, a própria modelagem, ela por si só, ela é incompleta, já que é um modelo, ela tenta caracterizar os aspectos mais importantes, mas não todos, né, daquele sistema que nós estamos tentando analisar.
E, de uma certa maneira, né, o processo de reduzir essa incerteza, né, diminuir essa incerteza, ou pelo menos conseguir estimar ela de uma maneira mais bem determinada, né, de uma certa maneira está totalmente relacionado ao que a gente vai falar bastante na disciplina, que é o aprendizado, né? Então, aprender ou tirar informação útil de um determinado conjunto de dados ou montar um modelo sobre um conjunto de dados está relacionado com a redução dessa incerteza, ou pelo menos uma certa quantificação dessa incerteza, né? Do ponto de vista aqui probabilístico, né? Existem duas abordagens, né? Eu vou falar bem rápido sobre elas aqui. Acho que é o momento, né? Muito embora isso aqui, essa discussão seja muito mais detalhada do que só esse ponto mais breve que eu vou falar aqui, né? Mas existem duas formas de enxergar ou de tratar, né, as probabilidades. Uma versão clássica, frequentista, né, de probabilidade, né, que é uma abordagem mais, digamos, histórica de teoria de probabilidades, né? Que leva em conta, então, as taxas de ocorrência de eventos, né? Então, por exemplo, você pode olhar a história lá do lançamento de uma moeda, né, para ver se é cara ou coroa, calcular probabilidades em cima de cada um desses eventos, né, olhando basicamente para o histórico, né, jogando a moeda N vezes lá e observando o que acontece, né. E aí, a partir disso, você pode estimar uma probabilidade com uma taxa de vezes que ocorre cara ou a taxa de vezes que ocorre coroa em relação ao número total de lançamentos. Então, essa visão mais clássica ela está relacionada a uma espécie de contagem dos eventos, né? E a relação desses eventos do ponto de vista global, né? De tudo aquilo que ocorre, né? Existe uma outra visão acho que é a que a gente vai acabar mais usando aqui na questão da disciplina, que é a visão Bayesiana, né? Onde a probabilidade ela não está totalmente relacionada com essas taxas, né, ela não tem uma relação direta com a contagem desses eventos, porque eventualmente a gente nem pode, inclusive, contar, né, esses eventos, né, eventualmente a gente não tem esse histórico, mas ainda assim você tem uma visão qualitativa do que aquilo pode representar, né, o que a gente chama de conhecimento a priori, né. Então você eventualmente tem ali um certo grau de crença ali, né? Um determinado evento pode ou não pode ocorrer, né? Muito embora aquilo não esteja totalmente relacionado com frequência de ocorrência, né? Então, mesmo assim, ainda você pode tentar modelar aquilo do ponto de vista probabilístico, tentar colocar em termos de probabilidade, né? E usar essa informação para gerar novas inferências aí. Então, como eu disse, a gente vai acabar ficando um pouco mais nessa segunda visão aqui, na visão bayesiana. Então, por conta disso, até o conteúdo aqui ele é um pouco mais focado nessa visão, nessa escola de estudo de probabilidade, né? No final lá eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas referências onde você pode buscar um pouco mais sobre o histórico dessas coisas aqui, né? Bom, então começando com algumas definições, né? Definição de variável aleatória, né? Então, uma definição bem simples aqui que já serve para nós, né? A gente pode dizer que uma variável aleatória ela é uma variável que pode obter diferentes valores, né? De forma aleatória, né? Então, ela pode, de acordo com uma determinada característica daquela variável, né? Eventualmente, uma distribuição de probabilidade, né? Ela pode assumir vários valores de forma aleatória. Eventualmente, alguns são mais prováveis do que outros, mas a isso não tira a aleatoriedade do valor que aquela variável pode receber. Também está relacionado, então, com a descrição, né, dos estados que são possíveis para aquela variável, né? É, vai, em alguns casos, analisar aqui versões discretas, né, de variáveis aleatórias. Os exemplos aqui, para ficar mais fácil, eu acabo meio que usando quase só representação discreta, né? Então, dos possíveis estados, né? Dados aqui significa que estou discretizando os possíveis valores que aquela variável pode assumir, né? No caso contínuo, então seriam infinitas possibilidades, mas enfim, como eu disse, eu vou me ater aqui na maior parte em exemplos discretos, né? E essa descrição dos estados, né? Essa definição, ela tem que estar acoplada, ela tem que estar junto a uma distribuição de probabilidade, né? E no fim das contas vai nos dizer quanto é provável ou não, né, que um determinado estado ocorra, né? Então, uma distribuição de quão provável cada estado é, né?
ponto de vista probabilístico mesmo, né? E pensando aqui no caso discreto, né? Então, como eu disse, variáveis aleatórias podem ser discretas ou contínuas, né? E uma distribuição de probabilidade, então, ela é, para nós aqui, no ponto de vista mais formal, né? Quão provável é a variável aleatória ou um conjunto de variáveis aleatórias, né? Então, eu posso estar falando de uma variável aleatória única, ou posso estar falando de um conjunto, né? Então, a distribuição de probabilidade, ela atende esses dois critérios aqui, essas duas formas de representação, né? De uma ou várias variáveis aleatórias, né? Então, qual que é a probabilidade, né? Dessa variável aleatória assumir um dos possíveis estados que nós estamos tentando modelar. Vou começar falando um pouquinho do caso discreto, então vamos supor que a gente esteja falando de variáveis discretas, né? Variáveis aleatórias discretas, né? Então, para modelar a distribuição de probabilidade de variáveis discretas, a gente usa uma representação que se chama Probability Mass Functions, né? Ou a PMF, né? Então, a PMF, na verdade, é uma maneira matemática aqui da gente quantificar uma variável aleatória, né? Então, é digamos, uma representação formal para uma variável aleatória, né? E a gente vai usar o P maiúsculo aqui em geral para essas PMFs, né? Se eu estou falando de mass functions, então eu estou falando de variáveis que são discretas, tá? Isso aqui é importante você ter essa associação. Então, há algumas condições para uma função qualquer, né, ser uma PMF, né? Então, o domínio dessa função, né, dessa função P, tem que ser o conjunto de todos os possíveis estados de X, né? Então, ela tem que conter ali, dentro da representação matemática dessa PMF, todos os possíveis estados de X. Tem que cobrir todos aqueles que são previstos, né? Além disso, para qualquer x que esteja nesse conjunto, né, desse conjunto de estados aqui, né? Então, estou usando o x itálico aqui para representar a variável x e x sem o itálico aqui para representar esses estados, né, ó, como eu usei aqui, né? O valor dessa probabilidade, né, esse p de x aqui para essa variável x, né, tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. O que significa, então, interpretar esse P de x aqui, né? O valor dessa probabilidade da variável x, né? Por exemplo, um evento que seja impossível, ele tem probabilidade nula, né? Não, e a gente não tem como nenhum estado ter um valor menor do que esse, ser menos provável do que esse valor zero, né? Por isso que a gente coloca esse limite inferior, né? E um evento que seja garantido de ocorrer sempre, né? É um evento que tem probabilidade, então, unitária, né? Então, a gente, por conta desse limite superior, a gente não pode ter nenhum estado que tenha uma probabilidade maior do que 1. Outra condição para que esse P de x aqui, essa função que a gente está buscando para candidata a PMF, né? Ela vai ser uma PMF se ela satisfizer, então, essa terceira condição, que o somatório para todos os estados possíveis de x aqui, né? Para o P de x, então, ele tem que somar 1. Isso significa que a probabilidade, a PMF, ela é normalizada, né? Então, sem essa propriedade, a gente acabaria tendo probabilidades maiores que 1, né? Em função dessa limitação de normalização. Então, isso aqui impõe essa normalização e, consequentemente, a gente fica todo dentro desse cenário descrito na segunda condição aqui, né? Um exemplo aqui de uma PMF, é uma distribuição, por exemplo, imagine um dado, né, de 6 faces aqui, né? A gente tá buscando aqui, né? Então é um cubo, né? Com 6 faces aqui, né? E a probabilidade de ocupar cada uma, ao você jogar o dado, cair cada um dos números aqui é igual. Uma distribuição, então, por exemplo, chamada de uniforme, né? PMF uniforme. Então, existe uma probabilidade igual. Eu estou atribuindo isso aqui, poderia ser diferente, mas tudo bem, né? Eu estou impondo que a expressão matemática que define cada estado, né? Ou seja, a probabilidade daquele estado ser igual ao xi, né? Entre os 6 xis que nós temos, né? Ela é 1 sobre k, sendo que k é o número total aqui, então, de estados que eu tenho na minha modelagem. Então, se eu tenho 6 possíveis estados, então a probabilidade de cada um deles aqui, matematicamente, vai ser dado por 1/6, né? Então, tenho a probabilidade de 1/6 para esse cara aqui, 1/6 para esse cara aqui, etc, né? A soma de todo mundo aqui, pelo fato disso aqui ser uma PMF, tem que ser 1, né? E eu também estou
automaticamente satisfazendo essas duas condições aqui, né? As minhas probabilidades estão limitadas aqui, nenhuma delas é menor que zero, nenhuma delas é maior que 1. E o domínio, então, contém todos os 6 estados possíveis que eu estou prevendo aqui, né? Para o meu domínio, né? De P. Então, esse aqui é só um exemplo, né? Básico, existem outras PMFs, né? Depois, se for o caso, eu vou ressaltar, mas por um momento aqui acho que é suficiente a gente discutir isso, né? Se a gente estiver falando do caso contínuo, então, né? Se a gente estiver falando de uma variável que seja contínua, ou seja, os estados não são mais discretos, e sim eu tenho infinitas possibilidades, né? Para aquela variável x, né? Então ela deixou de ser uma variável discretizada e passou a ser uma variável contínua, né? Então eu chamo a probabilidade que vai representar aquela variável de probability density functions, né? As famosas, opa, vou ser Ctrl V aqui, né? As famosas PDF, né? Então, se eu estou falando de contínuo, eu estou usando a densidade, né? Densidade para ela. Então, quais são as condições para que uma função ali seja PDF, né? Então, o domínio de P tem que ser o conjunto de todos os possíveis estados de X, então ela tem que valer para todo o domínio ali, né? Para toda a existência do X que eu estou querendo modelar, né? Então, para qualquer variável x pertencente a esse conjunto de estados possíveis, né, que nesse caso agora acaba sendo infinito, né, a probabilidade P de x tem que ser maior ou igual a zero. Eu não tenho mais a restrição de ser menor ou igual a 1, tá? Por conta da característica contínua aqui, né? Isso aqui é possível para uma PDF, mas de fato ela tem que ser sempre maior ou igual a zero. E o somatório, que agora vira uma integral, porque eu estou falando de uma variável contínua, né? Dessa PDF ao longo de toda a existência de x aqui, né? Então aqui, se eu fosse rigoroso com a minha notação anterior, seria o x pertencente a x, lá, itálico ali, né? Pertencente, então, ao x dos estados, né? Fazendo a integral disso tudo aqui também tem que ser 1. Aqui eu estou vendo, então, uma distribuição uniforme, tá? No caso agora contínuo, né? Eu estou usando, então, a representação que essa probabilidade, o P de x aqui, né? Vale 1 sobre B menos A, né? Para o intervalo entre A e B. Então, existe uma probabilidade igual para todos os pontos aqui, né? Não é exatamente uma probabilidade, né? Vai acabar usando o termo likelihood, no caso da uma PDF contínua, né? Mais tarde eu vou explicar o porquê disso, tá? Mas então existe essa distribuição igual aqui para esses infinitos pontos aqui entre A e B, né? Distribuição uniforme aqui para a variável x naquele intervalo. Para todos esses estados, né? Para todos esses infinitos pontos aqui que estão dentro dessa distribuição de probabilidade. Bom, de novo, isso aqui é só uma introdução, depois eu vou falar de outras PDFs aqui que são interessantes para as nossas modelagens aqui na disciplina. Outro conceito super importante é a probabilidade marginal, ou a marginalização que a gente vai fazer sobre variáveis aqui, né? Então, de novo, olhando aqui para o caso contínuo e discreto. Tá? Primeiro eu vou falar do caso discreto, que é o que a gente vai, como eu disse, focar os nossos exemplos, né? Então, o que é uma probabilidade marginal do ponto de vista discreto, né? Se eu tenho uma probability mass function aqui, né? Então, para todo x que pertence lá ao conjunto de estados possíveis lá, então a probabilidade de x igual a ter um valor específico aqui, né? Se eu conhecer a probabilidade conjunta de x e y, então vamos supor que eu conheça isso daqui, né? E eu quero obter só em relação a x, basta eu somar então em relação a todos os possíveis valores de y. Então, se eu conheço essa probabilidade conjunta, como que eu sei que isso aqui é uma probabilidade conjunta? Toda vez que eu tiver essa representação aqui, ó, P de A, vírgula B, né? Isso aqui significa que é uma probabilidade conjunta. Eu vou dar um exemplo mais claro do que isso significa, tá? Então, se eu conheço a probabilidade conjunta e somo em relação a uma variável, o que eu obtenho é a probabilidade marginal em relação a outra. No caso contínuo, isso aqui acaba virando uma integral. Então, se eu quero o p de x e conheço a probabilidade conjunta de p de x e y, se eu integrar em relação a dy, então eu obtenho p de x. Já vou mostrar o que isso significa de um ponto de vista mais prático, tá? Só colocando aqui a definição por enquanto. Outra definição importante é a probabilidade condicional, né?
Então é a probabilidade de um determinado evento ocorrer, dado que outro evento já ocorreu, ou seja, eu já observei, né? Eu tenho aqui uma observação, né? Então, dado que eu sei alguma coisa, qual que é a probabilidade de uma outra coisa ocorrer? Então, como que eu represento isso, tá? Normalmente eu vou usar a probabilidade de um evento y ocorrer, que é o que eu quero calcular, dado que x foi observado. Então, esse cara aqui, ó, pode ser lido como dado que, né? Ou seja, eu sei que x ocorreu, então qual é a probabilidade de y sabendo que isso aqui é verdade, né? Então, em termos de definições aqui, né, isso aqui vai ser igual à probabilidade conjunta de y e x, dividido pela probabilidade de x. É a base do teorema de Bayes, que depois eu vou explicar mais adiante. Então, o que que é a probabilidade conjunta, o que que é a probabilidade marginal e o que que é a probabilidade condicional aqui num ponto de vista, numa variável discreta, num exemplo mais simples, tá? Para a gente tentar enxergar essas coisas. Vamos supor que a gente tem aqui, então, uma caixa, né? Separada em vários compartimentos aqui. Então, existem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compartimentos aqui nessa direção que eu estou chamando de direção X, tá? E 2 compartimentos nessa direção que eu estou chamando de direção Y. E eu vou jogando algumas bolinhas aqui, né? E verificando se elas caem, em qual a posição que elas caem, né? Então, se eu for olhar, por exemplo, qual que é a distribuição de bolinhas em relação a x e y, eu obtenho, então, é a probabilidade de x e y, né? A probabilidade conjunta, né? Se eu olhar essa distribuição do ponto de vista de x e y, então o que eu estou obtendo aqui é a probabilidade conjunta, né? Não estou separando as minhas variáveis aqui, eu estou analisando elas de forma conjunta, né? Ser bem rigoroso, esse P aqui deveria ser maiúsculo, né? Já que a gente está falando de probabilidades aqui discretas, tá? Então, só para manter a notação aqui, eu vou deixar maiúsculo. Tá, o que que é a probabilidade, então, marginal, né? Então, a probabilidade marginal é uma probabilidade que eu vou somar em relação a outra variável. Então, se eu conheço a probabilidade conjunta, então, se eu quero, por exemplo, P de y, eu vou somar em relação a todas as possibilidades de x e P de y, probabilidade conjunta. Se eu somar em relação a todos os possíveis x, o P de y, eu vou obter, então, uma distribuição para y. Então, por exemplo, se eu somar em relação a a quantidade de bolinhas para todas as possíveis posições de x, imaginando que o y vale 2, eu vou ter essa quantidade aqui. Se eu somar para todos os valores quando y vale 1, vou ter essa quantidade aqui. Essa quantidade de baixo aqui, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a probabilidade y. Tem como que o y se distribui, né? Dado uma probabilidade conjunta de x e y. Então, eu marginalizei. Eu tirei o x fora. Não me interessa quanto que vale o x. Eu quero só saber como que o y varia em relação à posição 1 e 2. Poderia fazer o mesmo para o x, né? Então, eu poderia vir aqui e somar em relação ao y a probabilidade conjunta de x e y, né? Se eu fizer isso, então não me interessa mais quanto que vale o y. Eu só vou somar todos os valores para todas as posições de x, né? Onde cada bolinha caiu ali, né? E aí eu vou ter essa distribuição aqui de x em relação às diferentes possibilidades de onde a bolinha pode cair, né? Então não me interessa se o y vale 1 ou 2, eu só quero saber como que o x se distribui. Em uma probabilidade condicional, eu estou observando alguma coisa. Então vamos supor que eu sei que o y vale 1, né? Que é o que está dizendo aqui, ó. Dado que y é 1. Então eu sei que o y tá na parte de baixo aqui, né? Então, a parte de cima não me interessa mais. Estou excluindo a parte de cima da análise e estou olhando só para a parte de baixo. Como que o x se distribui, né, à medida que eu sei que o y vale 1. Né? Então, seria quase igual essa distribuição de baixo aqui, tirando os valores que o y vale 2. Né? Então, veja que no final, aqui, ó, é 0 e 0. Né? Então, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. No estado anterior, eu tinha algumas bolinhas ali porque o y igual a 2 importava, né? Ó. Agora, como ele não importa mais, esses caras aqui acabaram valendo zero. Tá? Então, eu observei, eu sei quanto que uma variável vale. Tá? Essa que é a ideia, então, da visão geral aí do que é uma probabilidade conjunta, condicional e marginal. Tá? Essas coisas juntas aqui,
podem dar origem aqui, né, a uma definição chamada como a regra da cadeia de probabilidades condicionais, né? Então, se eu tenho qualquer probabilidade conjunta de n variáveis, então eu tenho a probabilidade conjunta x1 até xn, né? Ela pode ser decomposta, então, em probabilidades condicionais em relação a uma variável, por exemplo, né? Usando essa regrinha da cadeia aqui, ó. Então, eu vou fazer o P de x1, né? Vai ser P de x1 vezes um produtório aqui, né? Do i igual a 2 até n. A probabilidade de xi, né? Ou seja, x2 no caso, né? Quando o i for 2, né? Dado todo mundo antes de x2. No caso aqui seria só x1. Aí depois eu vou variando o i até o n, né? E vou concatenando isso aqui em produtos, porque é o que essa expressão diz, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma probabilidade conjunta A, B e C aqui, né? Supondo então que, só para ficar mais fácil de enxergar, esse cara aqui então é o x1, esse cara aqui é o x2 e esse cara aqui é o x3, tá? Se eu aplicar essa regra aqui, né? Então, a primeira probabilidade que vai aparecer aqui é o P do C, e aí isso aqui vai dentro de um produtório, né? Quando o i vale 2, o que eu tenho é P de x2, que para nós é o B, dado x1 até o i menos 1. Então, na verdade, como o i é 2, eu só tenho x1, né? E para nós é o C. Vezes P. Só colocar o P de x1 aqui antes de todo mundo, né? P de x1, que é C. Vezes P de B de C, vezes, continuando o produtório aqui, né? Agora o i é 3, tá? Então, se o i é 3, então eu tenho P de x3, tá? Dado x1 e x2, que é B, C. Como o i vai no máximo até 3, eu paro por aqui. Então, aplicando essa regra aqui, né, da cadeia, eu posso decompor as probabilidades, né? Ter a probabilidade conjunta, decompor ela em probabilidades condicionais. Isso aqui, eventualmente, pode facilitar algumas resoluções, ou mesmo, na verdade, até criar aí a regra básica aí do teorema de Bayes, que eu acho que é a parte mais útil aí para nós, do ponto de vista de reconhecimento de padrões. Depois cheque com calma, né? O que eu fiz aqui foi só abrir esse produtório aqui, tá? Bom, então a regra de Bayes, né? A regra de Bayes nada mais é do que uma combinação da regra da cadeia com a probabilidade condicional, né? Para obter essa expressão aqui. Na verdade, essa é a fórmula da regra de Bayes, né? A probabilidade de x dado y é igual à probabilidade de y dado x, eu inverto as probabilidades, vezes o p de x dividido pelo p de y. Então, essa aqui que é a regra de Bayes, eventualmente a gente usa ela para inverter as probabilidades, né? Então, supor que eu tenha a informação de y dado x, quero obter x dado y, eu preciso fazer essa continha aqui de p de x e p de y, multiplicar por essa probabilidade para poder ter essa informação. E lembrando que o p de y aqui, então, é uma probabilidade marginal, né? Então, ela é somatória em relação a x, e p, x e y, né? E se eu aplicar a regra da cadeia, então eu posso reescrever dessa maneira que está aqui, né? Então, essa aqui também é uma outra maneira da gente enxergar aí a probabilidade condicional. Bom, mais um exemplo, então, para a gente tentar entender aqui os detalhes do teorema de Bayes, tá? Vamos supor que a gente tenha duas caixas aqui, uma caixa vermelha e uma caixa azul. Dentro da caixa vermelha eu tenho duas maçãs, apple aqui, o resto é orange, né? Então eu tenho 6 orange e 2 apples aí, né? E aqui eu tenho uma orange e 3 apples, tá? Eu tenho mais maçãs aqui e aqui eu tenho mais laranjas, tá? Vamos supor que alguém me pergunte qual é a probabilidade de a gente escolher uma maçã, dado que a gente tem a opção de pegar uma fruta em qualquer uma dessas duas caixas, né? Ou, por exemplo, dado que a gente viu que a gente pegou uma laranja,
qual que é a probabilidade da caixa escolhida ser a azul? Né? Então a gente pode usar o teorema de Bayes para tentar resolver problemas desse tipo aqui, né? Então como que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo eu vou atribuir aqui, né? Então, o exercício que está impondo isso, né? A probabilidade da caixa escolhida ser igual a vermelha é 40% e a azul 60%. Só para a gente não... Para ter uma diferença significativa aí usando o teorema de Bayes. Tá? Bom, então, voltando para o nosso problema aqui, a primeira pergunta que a gente queria responder é qual que é a probabilidade de escolher uma Apple, né? Uma maçã. Então, vamos escrever um pouco mais as probabilidades que a gente tem, que a gente conhece, né? Já que a gente sabe quantas frutas tem em cada caixa, né? Então, a probabilidade da fruta ser igual a Apple, dado que a caixa é vermelha, ela é 1/4, né? Porque eu tenho 2 em 8, né? Com esse cara aqui, 2 em 8. A probabilidade da fruta ser a laranja, dado que a caixa é a vermelha, é maior, né? Tenho, na verdade, 6 sobre 8 aqui, que é 3/4, né? E aí, a fruta ser apple na caixa azul é 3/4, né? Tem 3 de 4 e orange é 1/4. Né? Só escrevendo isso aqui, que isso aqui vai ser útil depois para a gente resolver, utilizando o teorema de Bayes, tudo que a gente precisa. E lembrando que a probabilidade da caixa ser vermelha mais a probabilidade da caixa ser azul tem que ser 1, porque, enfim, a gente só tem esses dois possíveis estados aqui, né? Então, e como um é 60 e outro é 40, então é 1. Outro detalhe é que a probabilidade da fruta ser apple, dado que a caixa é vermelha, mais a probabilidade da fruta ser orange, dado que a caixa também é vermelha, também tem que ser 1. Ou seja, o soma disso daqui tem que ser 1. Por quê? Porque eu só tenho essas duas frutas, esses dois possíveis estados dentro dessa caixa aqui, né? O mesmo vale para a caixa azul, né? Então a soma aqui tem que ser 1 também, porque eu só tenho esses dois possíveis estados dentro da caixa azul. Dadas todas essas informações aqui, a gente pode voltar e começar a responder algumas perguntas. Por exemplo, qual que é a probabilidade da fruta ser apple, né? Então, para isso, eu vou usar a probabilidade marginal, né? Então, eu vou somar aqui, ó, em relação a todas as outras variáveis aqui, né? A probabilidade conjunta de x e y que eu estou reescrevendo pela regra da cadeia aqui, com p de x dado y vezes p de y. Daqui para cá é só uma regra da cadeia, né? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar em relação a todas as possibilidades de y. Quem que é y para mim agora aqui, né? Se x é fruta, né? O y é caixa, né? Então aqui são as duas caixas, box igual a R ou blue. Então eu vou somar em relação a todas as possíveis boxes aqui, dado que o F é igual a A, né? Isso aqui foi imposto pelo meu problema, né? Então o x aqui, F igual a A. Então, primeiro B igual a R, B igual a R, depois B igual a B, B igual a B, né? Então, estou somando aqui em relação a todos os possíveis estados de Y. Y tem dois estados, que é R e B. Estou somando em relação a eles aqui. Aí, bom, como a gente já determinou todos esses caras aqui, ó, basta eu simplesmente vir aqui e substituir, né? Então, eu obtenho uma probabilidade de 11 sobre 20. Você pode checar com mais calma aqui, mas estou acelerando para ficar mais fácil de explicar, né? No tempo do vídeo. Se eu quisesse saber, por exemplo, outra pergunta do F ser igual a orange, né? Como eu sei que o F igual a mais o F igual a tem que ser 1, basta eu subtrair 1 de 11 sobre 20, que eu tenho, então, 9 sobre 20. Agora, aquela outra pergunta que é a mais interessante para nós aqui, né? Dada que a caixa é igual a vermelha... não, perdão. Dado que a fruta é orange, né? Qual que é a probabilidade da caixa ser vermelha, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é usar o teorema de Bayes, né? Tem aqui já no teorema de Bayes exatamente esse formato que eu estou buscando aqui, né? Então, se eu aplicar ele aqui, ó, B igual a R, dado que F igual a O, então eu inverto a probabilidade, F igual a O, dado que B igual a R, vezes P de B igual a R, né? Y para nós aqui é B igual a R, né? E X aqui para nós é F igual a O, tá? Então, se eu combinar todas essas probabilidades, então a probabilidade final que eu obtenho aqui é 2/3, né? Então, a gente consegue responder, na verdade, perguntas bem complexas, assim, usando esse teorema de Bayes de inversão das probabilidades, né?
Outro apontamento importante é a independência e a independência condicionada, né? O condicional aí, né? Então, se eu tenho duas variáveis aleatórias x e y, né? Para qualquer x que pertence aos possíveis estados de x e qualquer y que pertence aos possíveis estados de y, né? A gente diz que duas variáveis são independentes, ou seja, x é independente de y, às vezes se usa essa notação aqui, né? X é independente de y. Se isso valer, então eu posso reescrever, né, a probabilidade conjunta como um produto da probabilidade marginal de x vezes a probabilidade marginal de y. Então essa igualdade vale se as variáveis forem independentes, tá? Então se x for independente de y, então isso aqui eu posso reescrever a probabilidade conjunta dessa maneira. E a independência condicionada, né? Então eu estou condicionando a uma determinada observação. Então, para todo x de novo, né? Para todo x pertencente aos possíveis estados de x e todo y pertencente aos possíveis estados de y, né? E uma variável z, vai ser a variável observada, né? Pertencente aos possíveis conjuntos de z, né? A probabilidade conjunta de x e y, dado que eu observei z, a gente vai ter a independência condicional se eu puder reescrever isso daqui como probabilidade de x dado que z foi observado, vezes probabilidade de y dado que z foi observado. Isso aqui vale, então, né, se eu puder reescrever que eu tenho essa independência condicional, mas isso aqui só vale, então, se o z for observado. Se o z não for observado, eu não tenho essa relação aqui. Também pode ser interessante para alguns casos aí. Esse vídeo ele é bem mais formal, né? Não tem tanto exemplo, mas é mais para apresentar esses conceitos mesmo para você. Outros conceitos, a expectativa, né? A esperança, né? O expectation do inglês ali, né? E a variância. O que é o expectation? Ele é, na verdade, para nós dado uma função qualquer, né? E depois para nós ali, a gente vai explicitamente expor isso aqui para as PDFs, né? O valor esperado, o expectation, ele é a média, né? O valor médio aí. E uma função f, uma variável f aqui, tem quando x, variável aleatória x, ela é amostrada a partir de uma distribuição p. Tá? Então, o símbolo do expectation é esse e aqui, né? Então, estou dizendo que o x ele é amostrado, né? Ou ele é gerado a partir de uma função densidade de probabilidade p. Eu quero calcular, então, o valor esperado em cima de uma função f de x. Se esse cara aqui for discreto, né? Então, basta eu fazer um somatório para todos os possíveis x aqui de p de x vezes o f de x, que é o que eu quero calcular o valor esperado. Se for contínuo, né, a notação é parecida aqui, né, só o p ficou minúsculo, né? Ao invés de ser um somatório, então é uma integral em relação a dx. O que esse valor esperado ele fornece para nós? O valor médio, né, que se obtém para uma determinada distribuição p. A variância, né? O que é a variância? A variância vai dizer para nós quanto que os valores da função, uma função f que a gente está analisando, né, de uma variável aleatória x variam à medida que a gente amostra vários valores de x, a partir da função da distribuição de probabilidade dessa variável. Então, como que eu calculo a variância? A variância, então, ela é o valor esperado, né? O expectation aqui, né? E a variância de uma função f de x, né? É o f de x menos a média, né? O valor esperado da função f de x, ou seja, esse cara aqui, né? Veja que ele aparece aqui, né? Elevado ao quadrado. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado, né? Estou pegando ponto a ponto de f de x e subtraindo média, né? E elevando ao quadrado. Então, essa aqui é a variância. Quando a variância é baixa, né, significa que os valores de f de x eles estão muito próximos do valor esperado, né? Então, eles não variam muito em relação ao valor esperado. Essa é uma interpretação interessante da variância. E quando eu tiro raiz quadrada da variância, eu tenho uma outra medida que é bastante usual também, que é o desvio padrão, né? Standard deviation. Beleza, então isso aqui é só definições, depois eu vou falar para vocês como que vocês podem aplicar essas coisas aqui para funções de probabilidade, né? Distribuições de probabilidade que a gente vai trabalhar na disciplina.
Continuando nas definições, eu tenho uma outra definição que é a covariância, né? A covariância diz para nós quanto que dois valores são, isso aqui é muito importante, linearmente relacionados um em relação ao outro, né? Bem como a própria escala desses caras aqui, mas o mais importante, acho que nesse momento é esse cara aqui, ó. Ou seja, eu vou dizer quanto que duas variáveis aleatórias são linearmente relacionadas. Então, se eu tenho duas variáveis aleatórias x e y, eu quero calcular a covariância, né, de f de x e g de y, né? Então, para fazer isso, basta eu calcular o valor esperado de f de x menos o valor esperado de f de x, vezes g de y aqui, menos o valor esperado de g de y. Essa aqui é a definição da covariância, né? Uma interpretação dela, né, que acho que é mais importante, né? Valores absolutos altos de covariância, né? Então, se eu tenho um valor em termos absolutos, módulo, né? Valor alto de covariância significa que os valores variam muito, né? Valores das duas variáveis variam muito e ambos estão bastante distantes das médias cada um deles, né? Ao mesmo tempo, né? Então eles estão variando bastante e ambos estão longe da média. Essa é a interpretação de um valor alto de covariância. Claro que isso é sempre relativo, né? Relativo aos valores que a gente está comparando. Tá? Um valor positivo de covariância significa que ambas as variáveis estão com altos valores de maneira simultânea, né? Um valor negativo de covariância significa que uma variável está com um valor relativamente alto, enquanto a outra está com um valor relativamente baixo, né? Então, uma varia bastante positivamente, enquanto que a outra varia bastante, ou naquela mesma magnitude, negativamente. Outra informação importante, né, que é a correlação, né? O que a correlação tem a ver com a covariância, né? Então, a correlação, na verdade, ela é uma conta que a gente faz a partir da covariância, ou vice-versa, né? Mas a correlação, ela normaliza, né, a contribuição de cada variável, né? De tal maneira que a gente mede só o quanto que as variáveis são relacionadas, né? Tirando fora, na verdade, a escala, o quanto que uma variável varia em relação à outra, né? Então, a escala não importa muito, né? A gente tira o fator de escala fora e olha só para quanto as variáveis estão relacionadas, né? Então, é como se eu olhasse para essa análise que eu fiz aqui, né? E a questão de ser alto ou baixo aqui já não importa muito, né? E sim só se as variáveis estão variando ou não, né? Se existe uma relação na variação entre as variáveis, né? Então, essa é a diferença entre correlação e covariância. Bom, outro ponto importante é a relação entre covariância e dependência, né? Então a gente falou de independência entre duas variáveis, a gente falou de covariância entre duas variáveis. Existe uma relação entre essas coisas, mas tem um ponto sutil que é importante destacar aqui, que é o seguinte. A gente pode dizer que duas variáveis que são independentes, elas têm covariância nula. Então, independência, covariância nula. Duas variáveis que têm uma covariância não nula são dependentes. Então, também posso afirmar isso daqui. Duas variáveis que têm covariância nula significa que não existe nenhuma dependência linear entre elas, já que a covariância é uma medida de dependência linear, né? Por definição. Então, se a variância é nula, não existe dependência linear. Porém, é importante a gente ter em mente que a independência seria, digamos, um conceito, um degrau acima da covariância, né? Então, a independência entre variáveis, ela também exclui relações não lineares entre variáveis, né? O que isso significa? Isso significa que duas variáveis, elas podem ser dependentes, mesmo se elas tiverem covariância nula. Então, a covariância nula significa que elas têm se eu tenho zero de covariância, significa que eu não tenho nenhuma relação linear. Mas ainda assim eu posso ter uma relação não linear, né? Então, nesse cenário aqui,
eu ainda posso impor a dependência entre as variáveis, né? Então, duas variáveis que são dependentes, né? Podem ter covariância zero, mas aí essa dependência ela é não linear. Esse que é o ponto importante, né? Então, a independência ela seria um pouco mais genérica do que a covariância. Então, eventualmente, se você está olhando a covariância para tentar inferir sobre a independência, sempre tome cuidado com isso, tá? Aí, a matriz de covariância, né? Quando eu monto aí o valor de covariância entre pares de variáveis, né? Então, vamos supor que eu tenho várias variáveis x e x e j aqui, né? Então, eu posso montar uma matriz aqui, né? De covariância, dizendo como que pares de variáveis se relacionam, né? Lembrando que quando eu estou falando da mesma variável, né? Calculando a covariância entre x e xi, por exemplo, isso na verdade é a variância de xi. Então, significa que na diagonal principal de uma matriz de covariância, o que eu tenho é a variância. Aqui eu tenho uma variância e fora da diagonal da principal aqui, que é entre pares de variáveis, eu tenho uma covariância, né? Existe também uma questão de simetria aqui, mas a gente vai falar mais porque aí cada caso é um caso aqui, para os casos que a gente vai analisar e eu vou ressaltar essa informação. Bom, falar um pouco então sobre funções de densidade e probabilidade ou as distribuições de probabilidade que são importantes para nós aqui na disciplina. Eu vou falar de duas e vou deixar para falar de outras em momentos mais apropriados, porque o uso delas é muito específico e acho que não convém falar sobre isso aqui agora, né? Então, a primeira delas é a distribuição de Bernoulli, né? Então, eu tenho uma variável aqui, que é a variável, é um parâmetro, né, da distribuição, que pertence aqui, então, a um conjunto binário, né? Então, ou ele assume valor 0 ou ele assume um valor 1 aqui, né, nessa nossa análise, né? Então, a probabilidade do x ser igual... Perdão, ele está dentro desse conjunto entre 0 e 1. Invertendo a análise aqui. O x aqui vai ser binário. Então, esse cara que está dentro desse range 0 e 1, né? E, então, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a esse valor φ, e a probabilidade de x ser igual a 0, né? Então, é 1 menos φ. Então, eu posso reescrever essa combinação aqui dessas duas coisas dessa maneira aqui, né? A probabilidade de x ter um valor qualquer dentro desses estados aqui possíveis, 1 e 0, né? É φ de x vezes 1 menos φ elevado a 1 menos x. Caso clássico aqui, né? É quando o φ é, por exemplo, 0,5, né? Caso da moeda lá, né? Então, o que eu tenho é 1 meio elevado a x vezes 1 meio elevado a 1 menos x. Então, a probabilidade do x ser igual a 0 é meio, e a probabilidade do x ser igual a 1, o cara ou coroa, né, é meio também. Pode até conferir, né, substituindo essas informações aqui só para se convencer, né. Se eu for calcular o valor esperado aqui, né, a esperança desse cara aqui, ou seja, aplicar aquela definição, isso aqui é muito legal fazer como exercício, tá? Então, depois dê uma olhada lá, como que você aplica a definição, né? Você vai ver que o valor esperado desse cara aqui é φ, né? E a variância dele também é muito importante fazer como exercício, φ vezes 1 menos φ. Isso aqui, se você tiver dificuldades, é fácil de encontrar aí, né, qual que é a solução, porque são soluções bem típicas ali, né, do valor esperado e da variância para uma distribuição de Bernoulli binária, né. Tem a distribuição multinomial também, mas eu não vou falar dela agora, tá? Vou deixar para depois. Outra distribuição importante é a distribuição gaussiana, né? Então, a distribuição gaussiana ela tem... veja que isso aqui, ó, esse cara aqui era um parâmetro, né? Então, eu tenho que conhecer ele a priori, definir ele a priori, ou eventualmente calcular esse cara aqui a partir dos dados, né? Por algum estimador, né? A distribuição gaussiana, então, ela tem, na verdade, outros dois parâmetros, tá? Ela tem a média e a variância aqui, né? Que são dois parâmetros da função gaussiana, e ela tem esse formato aqui, né? Como se fosse um corte de um sino, né? E o valor máximo desse cara aqui, ele é a média, né? Então, é a média que está aqui na equação. Então, a equação que define essa curva azul é sempre essa daqui, né? O que muda de uma gaussiana para outra são os parâmetros. Então, eu posso mudar a média, posso mudar a variância, né? E a variância vai dizer para a gente o quão concentrados os dados estão em relação à média, né? Então,
para um dado valor aqui da variância, né? Ou do desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada da variância, né? Aqui então está o padrão, né? Então eu posso dizer o quão dispersos estão esses dados. Então uma variância alta vai gerar uma gaussiana mais larga, uma variância menor vai gerar uma gaussiana mais achatada, digamos assim, né? Então, como eu disse, o que muda de uma gaussiana para outra são esses dois parâmetros, de média e variância ou desvio padrão, né? Conhecendo isso aqui, a gente consegue caracterizar matematicamente completamente a expressão da gaussiana, já que todas elas têm essa curva na forma de sino aí, né? Um recorte de um sino, né? A função gaussiana ela também pode ser multivariada, né? Aí a expressão muda um pouco, né? A fórmula é essa daqui. Multivariado significa que o x pode ser um vetor, né? Então eu tenho vários valores possíveis para x dentro do contexto que o x então é uma representação vetorial, né? Uma função de múltiplas variáveis, né? Por isso que a gente chama que a gaussiana é multivariada nesse caso. E aí ele vai ser representado por um vetor de médias e uma matriz de covariância, né? Aquela mesma matriz de covariância que a gente falou antes. Então, onde entra na diagonal principal, se for no caso 2D, por exemplo, né? A variância na diagonal principal e fora da diagonal principal eu tenho a covariância e esse cara aqui é simétrico. Tá? Então, no caso 2D tem uma interpretação que ajuda a enxergar um pouco o que acontece com os dados, né? No caso de uma distribuição gaussiana multivariada, né? Então ela tem o formato ainda do sino agora aqui, né? Mais bem caracterizado aqui, né? Em relação às minhas duas variáveis que são x1 e x2 e a PDF está dada aqui no terceiro eixo, né? Então o meio, o centro aqui, né? Onde vai ter o valor máximo dessa gaussiana continua sendo dado pelo vetor de médias, né? Então o vetor de médias agora ele tem dois valores, μ1 e μ2, né? Esse continua sendo o máximo dessa curva aqui, né? Ponto máximo da curva. E a matriz de covariância, a cara da matriz de covariância, ou alguns parâmetros dela vão dizer como que os dados estão distribuídos. Então, por exemplo, se a variância sigma1 for igual à variância sigma2, né? Então, se eu tiver uma diagonal igual aqui, né? Com valores iguais, supondo valores nulos aqui de covariância φ12 e φ12, né? Então ela tem um formato esférico, né? Então se eu fizer um corte aqui, né, em diferentes pontos dessa gaussiana, na verdade eu vou observar o que eu estou vendo do lado direito aqui, né? É como se fossem círculos, né? Concêntricos aqui no valor máximo, né? Na média aqui, né? 1 e 2. Mas, digamos, com curvas de nível aqui, né? Que são esses pontinhos aqui, essas curvas aqui, formando círculos. Se eu tenho, por exemplo, o sigma1 muito maior que o sigma2, ou seja, a variância em relação à variável x1 é maior do que a variável x2, ele começa a achatar, né? E aí eu fico com uma variância maior numa variável em relação à outra, né? Espalhamento maior. Então passa a ter um formato mais elíptico. E ao passo que quando eu tenho uma matriz de covariância não diagonal, aí ela começa, na verdade, a poder, inclusive, rotacionar nesse espaço, né? Então ela pode, por exemplo, ficar com esse formato aqui, já que eu tenho uma covariância entre variáveis, né? Ou seja, quando uma variável varia, a outra também varia, né? Positivamente ou negativamente, como eu expliquei antes, né? Então eu posso, na verdade, criar essa rotação, né? Em relação ao eixo... em relação a essa visão inicial que eu estava colocando aqui. Vai falar mais sobre isso, mas acho que é legal já você ter essa interpretação do que é então a matriz de covariância, no caso gaussiano, tá? Não é qualquer caso, esse é o caso de uma gaussiana multivariada. Bom, próximo conceito aqui, né? De Information Theory aí, né? Que acho que vale a pena a gente falar rapidinho também. Qual que é a contextualização, né, do uso dessas técnicas de Information Theory, ou pelo menos da formulação matemática de Information Theory aqui no nosso contexto, né? Então, a primeira parte da motivação é a seguinte, né? Eventos que são prováveis, likely events aqui, né? Eles têm pouco conteúdo de informação, ou seja, eles não carregam muita informação. E num caso mais extremo, né?
eventos que a gente tem uma garantia que vão acontecer, né? Eles, na verdade, não têm informação nenhuma. Então, um exemplo disso aqui seria, né, que o Sol nasceu hoje de manhã, né? Então, isso aqui, pelo fato de a gente ter uma grande certeza sobre esse evento, a gente pode dizer que ele é não informativo. Na verdade, ele não carrega informação relevante, né? Do ponto de vista de information theory aqui, né? Por outro lado, né, eventos que são pouco prováveis, né, então eventos mais raros, né, ou eventos que não se repetem muito, né, eles podem carregar uma informação maior, né. Então, por exemplo, eu posso dizer que teve um eclipse solar nessa manhã. Por ser um evento muito raro, esse tipo de comunicação nos traz muita informação, né, do ponto de vista de information theory, né. Então, o que esse tema de information theory busca é quantificar, então, uma maneira de dizer, de forma, né, claro, quantitativa, quanto que um evento provável ou não provável carrega de informação. Óbvio que existe uma teoria, um conjunto grande de informações aqui dentro, né, desse assunto, mas eu acho que o nosso objetivo aqui é só dar a ideia geral inicial, né? Além disso, né, eventos que são independentes, do ponto de vista dessa teoria aqui, eles têm uma informação que é aditiva. Então, por exemplo, se eu jogo uma moeda para cima, né, e resulta no cara, por exemplo, né, duas vezes, né, isso significa que essa informação, na verdade, esse resultado ele carrega duas vezes mais informação, né, tem o dobro de informação, do que uma moeda jogada apenas uma vez e que resultou cara apenas uma vez. Então, o fato de eu ter duas vezes a mesma informação, do ponto de vista de information theory, é mais relevante, né? Eu tenho mais informação aí do que observar aquele evento uma única vez. Para eventos, claro, que são independentes nesse caso aqui. Então, para quantificar e atender essas propriedades, né, existe uma primeira definição que é a chamada self-information, né? Qual que é a self-information de um evento, né, de uma variável x aqui ser igual a um estado x, por exemplo, né? Então, do ponto de vista formal, né, a gente chama esse cara aqui de I de x, que vai ser o menos log da probabilidade P de x. Então, o log ele aparece bastante aqui, tá? Na verdade, para simplificar um pouco o tratamento das probabilidades aqui, que realmente podem ter muitos produtos, enfim. A discussão aqui é longa, mas, enfim, a definição aqui que é o que importa para nós, que é que o self-information é o menos log do P de x, né? O problema é que esse self-information ele só trata um único outcome, ou seja, um único evento, né? Única observação, né? Então, se a gente quiser quantificar a incerteza ou da informação que a gente tem, né? Numa probabilidade, uma distribuição de probabilidade inteira, né? Ou seja, para todos os possíveis estados de x, né? Aí a gente faz uso do que a gente chama da entropia de Shannon, né? A definição de Shannon aqui, que é pegar esse I de x aqui e calcular o valor esperado dele, né? Para variável x que é gerada pela PDF ou pela PMF que a gente está buscando, né? Em termos gerais, a gente então obtém essa expressão aqui, que é o menos o valor esperado do log de P de x, né? Então, essa aqui é a entropia de Shannon, medida em bits, enfim, aí existem algumas formas de medir dependendo do log que a gente está utilizando e outras informações, né? Um exemplo aqui seria a gente pegar lá a distribuição de Bernoulli lá, né? Que é um P de x, P menos x. Antes eu usei φ, mas só para ficar igual na notação do que está no slide aqui, né? Se eu pegar essa distribuição, P é o meu parâmetro, né? E eu for calcular então qual que é a entropia, né, para vários valores de P, né? Lembre que o P varia entre 0 e 1, né? E for plotando qual que é a entropia, né? Que é basicamente o log desse cara aqui, depois o valor esperado e o negativo disso, né? Então vai resultar nessa expressão que tá aqui. É legal até você checar isso como exercício, né? Então eu estou plotando a entropia para vários valores de P, né? Se a gente pensar lá no caso da moeda, né?
um caso discreto, que é o mais simples aqui para a gente interpretar o que isso significa, né? Quando P é igual a 0,5, é o caso onde eu tenho uma moeda, digamos, justa, né? E metade do tempo ela dá cara, outra metade ela dá coroa, modo, né? Então isso significa que eu tenho o máximo de entropia, né? O que significa isso, né? Se eu tô plotando aqui a entropia, eu estou vendo que é o valor máximo, né? Isso significa que como a distribuição é uniforme, qualquer um dos casos é possível, né? Eu não tenho muita informação que eu possa tirar dessa conclusão, né? Na verdade, eu não tenho um caso muito informativo, né? Do ponto de vista aqui da entropia de Shannon, né? Ao passo que quando eu vario esse P para um valor próximo de zero ou próximo de 1, né? A entropia diminui bastante, né? Ou seja, eu posso concluir que aquela moeda é, digamos, enviesada para cara ou coroa. Então, tem uma informação importante sobre aquilo, né? Então, em alguns casos extremos, até quando ele é 1 ou 0, na verdade eu anulei praticamente a minha entropia, então eu não estou mais falando de um cara que tem uma característica aleatória, e sim eu estou falando de um cenário determinístico, né? Então a entropia mede para nós aqui o quanto de informação, ou eventualmente de aleatoriedade que a gente tem, né? Quanto menos incerteza, quanto menos aleatoriedade, mais determinístico eu tô, mais informação eu tenho, né? Então essas medidas elas são bem usuais aqui para gente em alguns modelos de reconhecimento de padrões. De novo, fica como exercício para vocês checarem, né, que na verdade para essa distribuição aqui a entropia é dada por isso, tá? Facinho de chegar nesse valor, mas é interessante vocês trabalharem em cima disso daí. Outro ponto importante é a divergência de Kullback-Leibler, né? Então, se eu tenho duas funções de densidade de probabilidade, ou duas distribuições P e Q de x aqui, né? Ambas em função da mesma variável x, né? A gente pode usar uma medida de diferença dessas duas distribuições, ou seja, similaridade ou dissimilaridade, né? Matematicamente não é exatamente isso, mas só para dar a ideia mais semântica da coisa, né? Usar então a divergência de Kullback-Leibler, né? O que diz essa divergência? Então, ela vai dar uma medida para nós de quanto essas distribuições P e Q são diferentes. Tá? Por definição, tem que então calcular o valor esperado, né? Ah, em função da variável x aqui, que é desenhada por uma densidade de probabilidade P aqui, né? Do log de P de x sobre Q de x. Tá? Escrevendo isso aqui, né? Pela propriedade do log ali, que a divisão vira uma subtração, então essa aqui é a expressão. Tá? Se eu for tentar interpretar isso daqui, né? Isso aqui acaba virando uma integral por conta desse valor esperado aqui, se a variável for contínua, por exemplo, né? Então, se eu tiver duas distribuições com essa cara aqui, P de x e Q de x, né? O Kullback-Leibler desse cara aqui, na verdade, vai ser a área, né? Dessa expressão aqui, né? O resultado dessa aplicação dessa expressão aqui, né? A área abaixo dessas duas curvas aqui, né? Ou seja, quanto mais distante esses caras estiverem, maior vai ser a divergência de Kullback-Leibler e, digamos, mais diferentes vão ser essas duas distribuições. Ao passo que quando elas estiverem uma sobre a outra, no limite aqui, né? Como eu estou falando de log, né? Isso aqui vai acabar zerando, né? Log de relações unitárias aqui, né? Vai acabar zerando e então a área fica nula, né? Quanto menor a área, mais similares são essas distribuições. Esse conceito aqui também é importante aí para depois. Por último, bem rápido aqui, porque acho que eu vou acabar fazendo um vídeo só sobre isso aqui, porque acho que é importante, tem modelos que são muito importantes aqui, que podem ser feitos com esses Structure Probabilistic Models, ou muita gente acaba chamando isso aqui de PGM, Probabilistic Graphical Models, né? É outra sigla que se usa aqui, né? Esses modelos aqui, então, são para casos onde a gente tem relações de variáveis que a gente pode construir ou conhece, né? Relações de dependência ou independência, né, entre variáveis. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 5 variáveis, né? E eu conheço as relações de dependência entre elas aqui, né?
Então eu posso pegar a probabilidade conjunta e reescrever ela levando em conta essas independências. Então, por exemplo, eu sei que o B depende de A, o A não depende de ninguém, o C depende de A e B, então eu vou abrindo essa probabilidade através da regra da cadeia, né? Usando o que o modelo gráfico nos permite aqui fazer, né? O E depende de C e o D depende de B. Então eu só escrevi explicitamente isso daqui, né? Eu posso compactar conhecendo essas relações aqui. Eu posso conhecer a priori ou eu posso estimar a partir dos dados, né? Então eu posso reescrever a probabilidade conjunta. Isso aqui facilita bastante o processo de inferência aqui, né? Em alguns modelos, né? Essas relações podem ser conhecidas ou não, né? Ou seja, eu ter as setas aqui apontando ou não, né? Se eu tiver, então, eu estou mais no caso lá das redes Bayesianas, né? Que seria o caso da esquerda aqui. Então, são as redes Bayesianas, né? Onde eu tenho essa relação e os modelos de, chamar grosso modo aqui de Markov, né? Onde eu não tenho essa relação, mas ainda assim eu posso compactar algumas notações aqui, né? Mesmo não conhecendo diretamente as relações de dependência e independência. Então, esses modelos podem dar respostas do tipo, dado que eu observei a variável D, qual que é a probabilidade de o B assumir um determinado valor? Então, eu posso inferir coisas bem complexas e ter redes bem complexas, né? Fazer análises mais de relação, né? Entre variáveis, né? Bom, então, como eu disse, eu vou deixar isso daqui para um vídeo posterior, é só falando um pouco sobre o que é, o que são esses caras aqui, pelo menos para vocês terem ideia, né? Nesse primeiro momento. As referências finais aqui, tanto para a parte de álgebra linear quanto de probabilidade, estão aqui nesses 3 pontos, né? Primeiro, de álgebra linear, o Matrix Cookbook. Tem todas aquelas relações que eu falei lá de cálculo matricial e tal, algumas provas e tal, então vale a pena dar uma boa olhada nesse cara aqui. Boa parte do material foi baseado no livro de Deep Learning, que é disponível publicamente, então você pode ir lá dar uma lida naquilo que você não entendeu lá, e eventualmente tanto da parte de álgebra quanto de estatística tentar sanar essas dúvidas por lá, né? E a parte do Wikipedia lá de Matrix Calculus também tem várias provas e várias coisas que é importante vocês darem uma lida lá. Outros conceitos, claro, eu vou apresentar ao longo do curso aí para vocês, então acho que não é o momento de detalhar mais do que esses que eu já falei. E com isso a gente consegue encerrar esse vídeo aqui, né? E aí partir para as aulas efetivamente.